Muito bem-vindo. Grande equipe que ela joga sem pressão, e eles com muito trabalho, com muita análise, eles escolhem muito bem os jovens destaques dos mais variados clubes e conseguem, dentro de uma ideia que ficou muito bem estabelecida com Barbieri, dificultar a vida de vários times. E, de certa forma, é isso que o RB Leipzig, que é o principal time do Red Bull, faz. É um time perigoso, um time de uma boa estrutura, onde eles não precisam de dinheiro, e sejam as equipes que eles têm aqui no Brasil, na Áustria ou nos demais, ou na Alemanha propriamente, o modelo é muito bem implementado. É um time que está sempre se movimentando, sempre tentando encontrar os espaços que a equipe adversária consegue dar, e sempre tentando de alguma forma infiltrar assim nas costas do sistema defensivo do time adversário. É um time muito perigoso, e diferente do primeiro turno, o time de agora encaixou. É um time mais vistoso, é um time muito perigoso, é um rival de uma boa hierarquia. A posição que ele está hoje não diz da onde ele deveria estar. É um jogo difícil, mas não são. O que tem que ser entendido é que não são todos os jogos que a gente vai dar espetáculo, que vai fazer super partidas, mas dentro do modo de jogar do Abel Braga, que é um modo muito interessante, que às vezes vai se adaptando conforme o andar do jogo, deve ser treinado pelo Abel Braga, tem uma estrutura para jogar no jogo, de ficar bem compactado, de fechar os espaços, de fazer ou uma linha mais alta ou uma linha um pouco mais no meio assim. Tem determinados jogos que tem que fazer uma linha mais em cima, para ser mais agressivo, para não deixar o sistema adversário da equipe adversária jogar. Até porque no começo o Internacional foi bem intenso, até a gente fez gol, a gente chegou, só que depois a gente a gente acabou abaixando um pouco o nível e chamando demais o time adversário para nos atacar. Mas dentro de um cômputo geral, foi um jogo muito bom, um jogo que a gente soube suportar, um jogo onde que se molda os campeões, porque não são todos os jogos que tu vai praticar um grande futebol, até porque a gente tem que lembrar de muitas coisas. A gente está sem vários jogadores importantes, o Internacional está colocando jovens para jogar, e às vezes existem oscilações dentro da partida própria. Dessa vez a gente acabou não indo tão bem no primeiro tempo, mas a gente teve as nossas situações e a gente fez os gols, a gente chegou também. Claro que poderia ser com um pouquinho menos de susto, né? Porque eles também criaram oportunidades importantes, mas a gente tem que bater palmas. Essa equipe, o Abel Braga está fazendo um excelente trabalho. Não importa aonde a gente vai estar, mas a gente tem que aproveitar muito esse grande momento, porque é um time que tu vê que tem uma identidade, tem uma cara. Às vezes vai ter comentarista do centro do país, ou até mesmo esses comentaristas aqui do Rio Grande do Sul, que vão tentar de alguma forma arrumar vários poréns, vários mais, vários porquês
de um futebol na cabeça deles arcaico e feio tá ganhando, mas só que tem que ter uma diferença disso. É algo muito importante de ser ressaltado sempre. Existem vários modos de se jogar futebol. Existem várias ideias de se jogar futebol. Tu tem que implementar elas dentro de campo e tentar fazer da melhor forma. Talvez a ideia do Abel às vezes possa parecer um pouco mais defensiva, um pouco mais reativa, mas é uma ideia que é muito agressiva também. De repente, nesse último jogo não deu tanta liga, tanto encaixe, mas é um modo muito interessante também de se jogar, de se ganhar título e de ter excepcionais resultados. Até porque tu ser um pouco mais reativo, tu ficar um pouco mais bem postado no teu campo, um pouco mais para o campo defensivo e saber agredir fazendo contra-ataques não é algo ruim, mas não é assim também que o Inter joga. É variante, varia para jogo a jogo. Tem vezes que a gente é mais propositivo, às vezes a gente fica naquele meio termo entre ser agressivo e depois, dependendo do resultado, esperar um pouco mais para poder matar o adversário em bons contra-ataques, bem trabalhados para agredir a defesa adversária. O que você tem que fazer, o que você tem que ressaltar é que o trabalho de recuperação do Abel Braga, a utilização de jovens e como ele aperfeiçoou e melhorou vários jogadores experientes é algo que tem que muito se ressaltar. E é isso que a torcida quer ver, um time aguerrido, um time com vontade, um time que tem uma postura de que quer vencer a partida e não importa como. E é o que a gente está vendo. Às vezes a gente vai mostrar um futebol exuberante, às vezes a gente vai fazer bons jogos, às vezes a gente vai fazer jogos ruins e vamos ganhar, outras vezes vamos perder, mas o que importa é que a ideia que é colocada e os jogadores consigam ao máximo possível dar a vida e executar essa ideia bem feita para que se possa dentro da partida dar resultado. E essa equipe é uma grande equipe. A gente tem que colocar que a gente perdeu muitos jogadores e mesmo assim a gente descobriu vários outros jogadores que foram arquivados pelo antigo treinador e outros jogadores jovens que não foram utilizados pelo antigo treinador que deram bastante resultado. O que eu imagino é que se a gente tivesse tido uma utilização boa, vamos dizer assim, de um bom número de jogadores jovens que ganharam a Copa São Paulo de Futebol Júniors, a gente teria outra perspectiva, porque a gente teria jogadores já testados, carimbados, que poderiam dar mais opções para o Abel Braga fazer variações quando o nosso jogo não encaixasse muito ou quando a gente não apresentasse coisas muito interessantes. Mas o Abel está de parabéns. É muito bom ver esse bom trabalho, é muito bom ver o Abel Braga feliz e ele conseguiu consertar algo que todos nós acreditávamos que não ia dar certo, que não estava dando certo, aliás, porque muitos dizem que o Eduardo Cudê fazia um grande trabalho e deixou maravilhas para o técnico. Não deixou. O time estava em declínio técnico, físico, mental e não se estava acertando. Tanto que no Brasileirão a gente estava caindo as tabelas, a gente era líder só nos pontos acumulados, porque tinham muitos times que estavam com jogos a menos e que nos iriam alcançar caso o Cudê ficasse. A gente estava fazendo partidas patéticas contra times patéticos, o time não estava rendendo e os jogadores que o antigo treinador potencializou foi apenas o Galhardo. O time como um todo, como estrutura, era um time muito falho, um time que gerava muitas chances para o adversário, um time que ficava tocando para o lado, para trás, para o lado, para trás, para o lado, para trás e não terminava, não era incisivo nas jogadas de ataque.
O time com o Cudê era um time horrível, tanto que se a gente for contar as boas partidas que a gente fez com o Eduardo Cudê, a gente conta nas mãos. Com o Abel Braga não, a gente fez um número bom de partidas boas, outras partidas muito boas, partidas boas e partidas mais ou menos. Mas o Abel conseguiu arrumar esse time do Eduardo Cudê, que era um time muito inconstante e que não iria muito longe. Até porque na Libertadores a gente fez a 13ª campanha entre 16 classificados. Algo que foi uma vergonha para um time do tamanho do Internacional. Parabéns ao Abel e estamos com ele, seja qual seja o resultado.